Olá, meus irmãos. Hoje, dia 26 de abril, com a graça de Deus, estou aqui para a partilha da palavra. Estamos ainda vivenciando a oitava da Páscoa. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor nossos corações, realidade que cada um de nós trazemos. Entregamos ao Senhor com confiança que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja traz para nós o evangelista São Marcos. Ele coloca as suas últimas palavras aqui nesse evangelho de hoje. São Marcos fala da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana que Jesus aparece a Maria Madalena. Assim como todos os outros evangelistas também coloca, Marcos também vai colocar. Só que os discípulos não quiseram acreditar na ressurreição de Jesus. É o que Marcos vai nos colocar nesse evangelho. Aqui no evangelho também vai falar dos discípulos que tiveram encontro com Jesus. Esses dois discípulos são os discípulos de Emaús. Disse que eles também tampouco acreditaram. O evangelista São Marcos, hoje ele vai narrar que os outros também já narraram. Assim como São Lucas, São Mateus, eles falaram as mesmas coisas. Que Jesus ressuscitou, ele aparece em primeiro lugar a Maria Madalena e todos os evangelistas, eles vão dizer a mesma coisa. Maria Madalena é aquela mulher do qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Isso é uma outra coisa que os evangelistas também repetem. Os outros também repetem. Maria Madalena, ela sai e vai anunciar isso aos discípulos que estava de luto. Eles estavam chorando, ele estava de luto porque já fazia 3 dias que Jesus havia morrido. Maria Madalena contou isso a eles, mas eles não quiseram acreditar. Aqui a gente vê uma coisa muito importante, que os discípulos jamais eles tiveram a menor intenção de fraudar a ressurreição de Jesus. Jamais. Como diz algumas histórias por aí, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, que fraudaram a ressurreição, que é uma invenção. Aqui na palavra de Deus há uma prova. Aqui tem uma prova se eles mesmo não acreditavam, se eles nem acreditavam, mesmo nos 2 discípulos de Emaús e nem mesmo em Maria Madalena, que foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, que vai anunciar a ressurreição de Jesus, eles também não iam acreditar. Como que ia acreditar em pessoas que não viram? Aqui no Evangelho, é interessante que diz que Jesus, depois quando ele aparece para os 2 discípulos de Emaús, que ia pelo campo, e ele aparece com outra aparência. É interessante que o corpo ressuscitado, ele pode mudar de aparência. Mas eles, depois de reconhecer Jesus a partir do pão, eles também vão até os 11 e conta que eles tiveram um encontro com Jesus. Conta tudo o que aconteceu com eles pelo caminho. Mas mesmo assim, eles também não acreditaram. Não deram crédito aos 2 discípulos de Emaús. O Evangelho, ele vai dizer assim. Eles não deram atenção, não quiseram acreditar. Só que nesse momento que eles estão ali, não acreditando, nem nos discípulos, nem em Maria Madalena, nem nos 2 discípulos de Emaús, enquanto eles estavam ali sentados à mesa, comendo, Jesus se faz presente no meio deles. E Jesus repete. Jesus aparece no meio deles e Jesus fala para eles da falta de fé, repreende eles pela falta de fé, pela dureza do coração deles, porque eles não tinham acreditado naqueles que tinham anunciado que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Por isso que quando a igreja ela nos fala e dá testemunho da presença viva de Jesus no meio de nós, a gente precisa acreditar.
Veja que Jesus, ele repreendeu aqueles discípulos pela dureza do coração. Então Jesus ali, ele aproveita aquele momento que estão reunidos, ele dá o mandato a eles e disse: ide pelo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que é interessante, uma palavrinha tão pequena, esse ide pelo mundo, que transformou o mundo. A gente vê como é bonito, desde os apóstolos até os dias de hoje. Há mais de 2000 anos que a igreja vai para o mundo inteiro evangelizando. A igreja sofreu muito por causa disso. A gente sabe que ainda ela continua sofrendo até os dias de hoje. Primeiro ela sai de Israel, perseguida pelos judeus, que não aceitava, que não quer que o evangelho fosse anunciado aos judeus. Eles perseguiam os apóstolos, perseguiram São Paulo. Depois a igreja sofreu a perseguição terrível dos romanos. 250 anos de perseguição. Mas a igreja, ela não parou de anunciar o evangelho. Ela foi derramando o seu sangue, foi anunciando essa ordem de Jesus. Esse ide para o mundo. Sempre foi cumprido. Porque o evangelho é a salvação do mundo. Foi o que Cristo deixou que é a salvação da humanidade. E esse evangelho, ele precisa chegar até os confins do mundo. Olha quanta perseguição que a igreja passou a ser perseguida. Quanta perseguição que a igreja sofreu. A igreja passou por grandes perseguições. Perseguição dos nazistas, a terrível Revolução Francesa, aonde 17 mil sacerdotes foram mortos. E depois a Revolução, lá no século XX, em 1929, no México, a terrível Revolução Mexicana, depois a Revolução Espanhola, que muito pouca gente fala disso. E nesse tempo morreu muitos cristãos. O Santo Padre Papa João Paulo II chegou a canonizar 500 mártires de uma só vez da Revolução Espanhola, em 1930, no século XX. A igreja continua sofrendo as perseguições. É o laicismo, é o marxismo, é o comunismo, que está sempre ali querendo destruir a igreja. Mas ela continua. Quantos mártires, quantos mártires derramaram o teu sangue? Toda a história da igreja foi lavada com o sangue dos mártires. Como diz um escritor, que onde a semente do evangelho foi lançada na terra, ela teve que ser regrada com o sangue dos mártires. E o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Esse ide que Jesus disse para os discípulos nunca deixou de ser cumprido. É o que a igreja faz até os dias de hoje. Mesmo derramando o seu sangue, ela tem cumprido essa ordem de Jesus. E a gente vai ver na liturgia de hoje da igreja, vai estar na leitura. Quando os sacerdotes, doutores da lei, os escribas, eles ficaram admirados de ver a segurança que São Pedro e São João falavam de Jesus Cristo. Ao lado daquele aleijado que tinha sido curado, ali na porta do templo. E aqueles sacerdotes, doutores da lei, queriam proibir que eles pregassem o evangelho ali em Jerusalém. Os sacerdotes, os anciões, eles discutiam entre eles: o que nós vamos fazer com esses homens? Porque Pedro e João tinham realizado um milagre ali que era muito claro. Aquele fato se tornou conhecido por todos os habitantes de Jerusalém. Era um milagre que não tinha como eles negar. E eles diziam um para o outro: não temos como negar um milagre como esse. É muito claro. E ali eles tomaram uma decisão. Para que esse fato não se espalhasse mais entre o povo, eles disseram: vamos tomar uma decisão.
para que esse fato não se espalhe mais, para que eles não falem mais a ninguém, em nome de Jesus. E eles começaram a fazer ameaça aos apóstolos, começaram a ameaçar os apóstolos, para que esse fato não fosse mais falado. Mas os discípulos, Pedro e João, falaram para eles que não era mais, eles falaram que não era mais para anunciar o nome de Jesus. Pedro e João disse para eles: julga vós mesmo. É justo diante de Deus obedecer vocês e não a Deus? Pedro e João, eles falaram isso para os doutores da lei e os sacerdotes. E eles disseram para eles, falaram para as autoridades. Eles falaram sem medo das autoridades. Pedro e João diz: quanto a nós, não podemos calar. Não podemos calar sobre o que nós vimos e ouvimos. É isso, meus irmãos. Não podemos calar, não dá para calar. Nós vimos Jesus ressuscitado. Nós vimos Jesus padecendo, sofrendo. Não dá para calar. Ninguém pode calar. E Pedro e João disse. Pedro e João disse que jamais eles calariam. E eles foram até a morte, até o sangue testemunhando Jesus. Pedimos hoje que a Mãe Santíssima, Nossa Senhora, que ela intercede por nós, para que assim como esses apóstolos testemunharam, deram o seu sangue, que nós também tenhamos a coragem de anunciar Jesus aonde Ele nos enviar. Seja na nossa casa, nos nossos ambientes de vida, no nosso trabalho. Precisamos testemunhar. Não podemos ficar calados diante daquilo que nós vemos e ouvimos. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em São Marcos 16, de 9 a 15. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulso 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estava de luto, chorando. Quando ouviram que ele estava vivo, foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu aos 2 deles com outra aparência. Quando estava indo para o campo, eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estava comendo. Repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naquele que eu tinha visto ressuscitado. E disse-lhe: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixando que a palavra de Deus hoje fale ao nosso coração, o Evangelho hoje chama nós a dar testemunha da ressurreição de Jesus. Nós vemos Maria Madalena como uma das primeiras a testemunhar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado os 7 demônios. Uma mulher que tinha uma história de sofrimento, de libertação. E Maria Madalena, ela hoje ensina algo muito profundo para todos nós. Que a ressurreição é para todos, sem exceção. Jesus, ele não faz distinção de ninguém. Ele vai em busca daquele que mais necessita da sua misericórdia. Ele manifesta a sua graça a quem a ele deseja, a quem ele busca. E quem busca, encontra. A quem ele quer buscar,
quer ter uma mudança de vida, buscar uma vida nova. Os discípulos ficaram com o coração endurecido, incrédulo, não acreditou em Maria Madalena, que anunciava que Jesus estava vivo. Mas Maria Madalena é aquela que muito amou Jesus. Ela foi tocada pela misericórdia de Deus e ela teve um coração liberto por Cristo. Por isso Jesus aparece a ela, para ela testemunhar o quanto Deus foi misericordioso na sua vida. Também por isso hoje que eu e você temos que testemunhar que Jesus está vivo, que Ele vive e está no meio de nós. Temos que viver essa graça, vivenciar essa graça, para a graça que Deus tem para com cada um de nós na sua divina misericórdia. Assim como Deus foi misericordioso com cada um de nós, que nós possamos testemunhar a ressurreição, que é o fruto também da misericórdia de Deus para cada um de nós. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no coração de cada um de nós. Desejo um abençoado final de semana. Meus irmãos, não esqueça de compartilhar, ativar as notificações, se inscrever, para que esse conteúdo também chegue a ter mais pessoas. Assim, Jesus ressuscitado possa ser mais conhecido, mais amado, e que você também se torne um instrumento de Deus para levar a presença do ressuscitado a ter mais pessoas. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.